Olá, pessoal do canal do professor Fábio Inácio. Estou aqui para falar da prova de auxiliar técnico de educação e, claro, eu vou fazer correção da parte de conhecimentos específicos, tá? Caso você queira colaborar com o canal, tem aí os nossos contatos. Importante dizer que essa revisão, que você olha a prova, tal, a correção é muito importante para o seu desenvolvimento em concursos públicos, é essencial fazer isso, eu sempre recomendo, né? Então, tá aí, vamos ver a prova. E começando aqui da número 31. Luiz trabalha como auxiliar técnico em educação, né, o ATE, em uma escola da cidade de São Paulo, executando atividades de natureza técnica administrativa da secretaria da escola, em especial recebendo, classificando, arquivando, instruindo, encaminhando documentos ou expedientes de funcionários e alunos da escola, garantindo sua atualização. Nesse contexto, de acordo com o artigo 178 da Lei 8989 de 1979, Estatuto dos Funcionários Públicos de São Paulo, cabe a Luiz o dever de, vamos ver aqui, guardar sigilo sobre assuntos da administração, cumprir as ordens superiores sem nunca as questionar, atender prontamente com preferência sobre qualquer outro serviço as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem pelas autoridades judiciárias, manter a higiene do local de trabalho e ser sempre leal aos superiores em toda e qualquer situação. Então vamos lá, vamos analisar, né? Cobrou aqui o artigo 78 da lei do estatuto, e aí vamos lá. Cumprir as ordens superiores sem nunca as questionar. Nenhum servidor público é obrigado a cumprir uma ordem manifestadamente legal. Então, é tudo, né? Se tiver uma ordem lá que não está baseada na lei, não é legal, né? E é manifestadamente ilegal, aí não precisa. Atender prontamente, com preferência, sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis e documentos das judiciárias, não é isso que está lá, né? É importante atender as questões da Receita, da Fazenda, principalmente os documentos aí que têm prazos e podem impor multas às prefeituras, mas no caso, na educação ali, na atividade técnico-administrativa, dificilmente você vai ter uma situação dessa, né? Manter a higiene do local, não é isso que está lá, né? Embora deva se fazer isso, e ser leal sempre aos superiores, aqui vai naquela mesma linha, né? Claro que uma ordem manifestadamente legal, ela não deve ser cumprida. Vocês viram que ele recebe, classifica, arquiva, encaminha documentos de funcionários e alunos da escola. E aí é sempre importante guardar o sigilo nos assuntos da administração, alternativa A, de amor, né? Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei o trechinho, vamos lá, ó. Deveres, né, do funcionário: ser assíduo e pontual, cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestadamente ilegais, falei para vocês, desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que foi incumbido, guardar sigilo, olha o inciso 4, guardar sigilo sobre assuntos da administração e tratar com humanidade, entre outros, né? Então, ó, uma questão aí que cobrou, né, o conhecimento dos deveres de funcionários, coisa que sempre cai, eu sempre estou falando isso, olha, dever de funcionário é uma coisa que precisa estar atento, porque pode cair. Então, quando você estudar para outra prova, tiver lá Estatuto do Funcionário, presta bem atenção nos deveres, nos direitos, e nas proibições que são impostas aos funcionários, né? É sempre importante. Vamos ver a segunda aqui, ó. Laura, ao estudar para o concurso destinado à seleção de auxiliares técnicos de educação, o ATE, promovido pela Prefeitura do município de São Paulo, verificou que tal cargo enquadra-se como integrante da carreira de apoio à educação, a Lei Municipal 14.660, de 2007. Ela verificou também que uma das possibilidades de atuação do ATE está no exercício de serviços de secretaria, cabendo de executar atividades de natureza técnico-administrativa
dentre as quais de controlar e registrar dados relativos à vida funcional dos servidores e à vida escolar dos alunos. A questão anterior falou disso, né? Do controle ali, né, dos documentos e tal. A gente viu isso já na questão anterior. Continuando seus estudos, Laura aprendeu que, conforme dispõe o artigo 31 da citada lei, né, essa aqui, cabe ao AT, né, o auxiliar, atuar tanto nas unidades da Secretaria de Educação quanto, né, então vamos lá, nas salas de aula hospitalares. Será que o ATE, o auxiliar técnico, tem que ir lá no hospital? Não. Nas salas de aula de EJA, Educação de Jovens e Adultos, na sala de aula, nos centros esportivos da prefeitura, mas se o cara é da educação, o que ele vai fazer lá no centro esportivo? Nas unidades regionais e centrais da Secretaria de Educação e na sala de informática. Então, gente, primeiro, poder público, né? Embora isso aconteça na prática, o desvio de função ele é condenável, né? Então, se ele é auxiliar técnico em educação, ele não tem que estar em centro esportivo, ele não tem que estar no hospital, né? Na sala do EJA, só na sala do EJA, também não. Na sala de informática, também não. Olha como isso limita. Agora, nas unidades regionais e centrais da secretaria, sim, o auxiliar pode trabalhar lá, sim. Aí, letra D, né? Uma questão de aonde o funcionário trabalha e tal. Para ir eliminando, é aquilo que eu falo, quando você estuda, você não precisa saber tudo, toda a legislação, mas você tem que ter ali noções de como funciona a prefeitura para você poder ali ir respondendo. Poxa, será que é isso? Hospital, centro esportivo, né? Então você vai ali lembrando e respondendo. Gabarito, letra D. Vamos para 33. 33. Otávio, ao se interessar pelo concurso destinado à seleção de auxiliares técnicos em educação, promovido pela Prefeitura de São Paulo, buscou subsídios na legislação pertinente e verificou que, de acordo com o artigo 23 do Decreto 54.453/2013 do município de São Paulo, quando no exercício do serviço de secretaria, cabe ao AT, com o uso de tecnologias de comunicação e informação, as TICs, né? É exatamente isso. Apoio de softwares da prefeitura, executar atividades de natureza técnico-administrativa da Secretaria de Escola. Dentre tais atividades, encontra-se especial. Veja que a banca aqui ela cita o artigo, né? Então ela está falando o artigo e o decreto. Então, ela quer saber sobre essas atividades dos auxiliares na secretaria em relação ao uso de tecnologias, né, e softwares da prefeitura. Bom, vamos lá. Cadê a canetinha? Responder pela escrituração e documentação em geral, assinando os documentos que devem, por lei, conter sua assinatura. Não, os documentos não devem conter a assinatura do auxiliar, ele é auxiliar. Isso aí é papel do secretário, né? Documentos de escola, secretário, diretor, secretário da escola que assina, né? Não o auxiliar. Tá? Coordenar e organizar e responder pelo expediente geral da Secretaria da Unidade Educacional, computando e classificando dados referentes à organização da escola. Não, ele não vai coordenar e responder, né, pelo expediente. Auxiliar, ele não é o responsável ali pelo setor, portanto, isso cabe também ao secretário de escola. Digitar documentos, expedientes e processo, inclusive os de natureza didático-pedagógica. Opa, esse aqui, na prova eu colocaria um pontinho, porque pode ser esse. Programar e organizar a divisão de tarefas da secretaria, não, ele é auxiliar, né? Aí já não é ele que vai ali programar, organizar, não é o papel dele, né? Não desmerecendo o papel do auxiliar, que é importantíssimo, mas ele é auxiliar, ele não vai programar, organizar, né? Olha só, com seus auxiliares, né? O auxiliar tem auxiliar, né? Proceder na sua implementação e responsabilizando-se pela execução, não, né? O auxiliar vai ser responsável pelos auxiliares, nesse caso aqui não, né? É participar de programas e projetos definidos no projeto político pedagógico da unidade,
que visem a prevenção de acidentes e uso indevido de substâncias nocivas à saúde do aluno. Isso aqui com relação à tecnologia de informação, nada a ver, né, também. Portanto, é exatamente o gabarito letra C. Digitar documentos, expedientes, e inclusive os de natureza pedagógica. Letra C, de casa, né? No curso, eu até enfatizei isso, né? Eu gravei algumas aulas para cursos e eu enfatizei bastante essa questão de digitar lá documentos, né? Então, caiu, tá vendo? Caiu. 34. Olha aqui, ó, são atribuições do auxiliar técnico quando no exercício do serviço da secretaria, ó, executar atividades de natureza técnica administrativa da Secretaria de Escola com uso de tecnologias da comunicação e informação, apoio de softwares, em especial, ó, receber, classificar, arquivar, instruir, encaminhar documentos ou expedientes de funcionários e de alunos da escola, garantindo sua atualização. Controlar e registrar dados relativos à vida funcional dos servidores e à vida escolar dos alunos. E digitar documentos, expedientes, processos, inclusive os de natureza pedagógica. Olha o gabarito aqui, né? É o do artigo 23, a linha C. Né? E aqui no gabarito também é C, curiosamente, ó, né? CC. Bom, Marilda, vamos lá. Marilda constatou que no âmbito da Prefeitura de São Paulo, dentre os profissionais que trabalham no espaço escolar, encontra-se o auxiliar técnico de educação. Ela constatou também que o ATE, se lotado na Secretaria da Escola, tem como uma das suas atribuições executar atividades auxiliares, olha aqui, de administração relativas ao recenseamento e ao controle e frequência dos alunos. Ó, novamente, o decreto 54453 de 2013 caiu bastante, né, da Prefeitura de São Paulo. Analisando essa atribuição, Marilda concluiu que ela está em conformidade com o artigo 54 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no qual consta que compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhe a chamada né? Veja, a pergunta, embora cite aqui o decreto, ela é uma pergunta que vai falar do artigo 54 do ECA, né? E trouxe ali um trechinho, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer a chamada e cuidar junto aos pais responsáveis para que o educando seja encaminhado às atividades de compensação de ausência. Está no ECA lá? Não, né? Advertir por escrito os pais ou responsáveis pelas ausências, cabe auxiliar fazer advertência? Também não, né? Denunciar os pais ao Conselho Tutelar pela omissão em relação à frequência escolar do educando, aí lembra que eu falei muito nas aulas? Qual é a função? Quem comunica o Conselho Tutelar? Isso está na lei. É o responsável pela unidade, o diretor. Então, não é o auxiliar que vai denunciar o pai para o conselho tutelar, não é nada disso, né? Zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola, opa, é exatamente isso, ó, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer a chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola, né? Então, é exatamente o que está no artigo 54, portanto, o gabarito letra D. Comunicar às autoridades competentes a omissão dos pais pelas faltas injustificadas, novamente. Quem comunica é o responsável. Você comunica para ele e o responsável da unidade, o diretor, comunica ao Conselho Tutelar. É assim que diz a lei. Tá? Portanto, aqui, letra D de dado. Opa, cadê? Letra D de dado. Né? Vamos lá. Questão que perguntou o artigo 54 do ECA, um artigo que cai bastante, já fica a dica aí. Vou fazer prova, né, nessa área, tal, ECA 54 ali, um artigo que cai muito. 35, Anderson, auxiliar técnico de educação, lotado na Secretaria de uma Escola Municipal de São Paulo, ao buscar maior clareza quanto às atribuições próprias ao cargo, constatou que entre as atividades auxiliares de administração, que deve executar as relativas ao recenseamento e ao controle e frequência de alunos. Olha como caiu o decreto. Olha aqui ele de novo, ó, 54453.
Aprofundando essa busca, verificou a pertinência desse recenseamento, pois ele está em consonância com o artigo 201 da Lei Orgânica do município de São Paulo, o qual dispõe no seu parágrafo 6º, que é dever do município, através da rede própria, com a cooperação do Estado, e provimento em todo o território municipal de vagas em número suficiente para atender a demanda quantitativa e qualitativa. Então, o que diz aí? Vamos ver. Das pré-escolas e dos 5 anos iniciais do ensino fundamental, será que é só isso? Das creches e dos 5 anos iniciais do ensino fundamental, aqui falou da pré-escola e aqui falou da creche. Do ensino fundamental obrigatório, modalidade regular e educação especial, das creches e pré-escola, do ensino fundamental obrigatório e progressivamente da educação infantil. Então, o que diz lá na lei? Vamos ver aí. O que diz? Deixa eu apagar aqui. Na lei. Quando a gente pega a lei, e aí a gente tem que lembrar que a Lei Orgânica de São Paulo, ela é de 1990, então, ela traz lá algumas questões. Quando a gente pega isso aqui, ó, o município ele é responsável por quê? Pelo educação infantil, certo? O município é responsável pela educação infantil, sendo que a pré-escola é obrigatória a partir dos 4 anos, 4 e 5 anos, E o município também é responsável pelo ensino fundamental. O ensino fundamental vai do 1º ao 9º. Então, o que o município tem que zelar? Quando ele fala aqui da pré-escola e dos 5 anos do ensino fundamental, está errado, Por quê? Não, e o 6º, 7º, 8º? Não, está errado. Aqui, creche não é obrigatório, Creche não é obrigatório. A pessoa pode ali matricular na creche, mas ela não é obrigatória. Aqui falou de educação especial. Não, está errado. A lei não fala isso. Creche e pré-escola. Creche de novo aqui. É importante o município ter o levantamento da demanda, sim, mas lembrando que aqui está perguntando da lei. A lei é dever do município tal, para atender a demanda quantitativa e qualitativa, aqui que complete com a lei. E aí a letra E, do ensino fundamental e obrigatório e progressivamente a educação infantil. Então, está correto, letra E de escola, A letra E de escola, certo? De acordo com a lei orgânica, Se a lei orgânica fosse ali mais atualizada, ela já traria ali, questão da pré, e tal, mas aqui ficou exatamente como está na lei, perguntou a letra da lei, portanto, nenhum problema, Aqui, gabarito letra E de escola, tá? Número 36, Vânia é auxiliar técnico de educação em uma escola da Prefeitura de São Paulo, na qual executa atividades de natureza técnico-administrativa na Secretaria da referida unidade. De acordo com o artigo 23 do Decreto Municipal 54, olha ele aqui de novo, hein? Caiu bastante, Decreto 54453, que fixa as atribuições profissionais de educação que integram as equipes escolares das unidades educacionais da rede municipal de ensino, cabe à Vânia, olha a chave da pergunta, entre outras atribuições, fornecer dados e informações da organização escolar de acordo com o cronograma estabelecido no programa político-pedagógico da escola ou determinado. Então, ou determinado. Ela integra lá a unidade, então ela tem que, outras atribuições, tem que fornecer dados, informações da organização, determinado pelo conselho de escola, determinado por órgãos superiores, pelo diretor da escola, pelo supervisor de ensino ou pela associação de pais e mestres. Veja, cobrou o artigo 23, Artigo 23, o que diz lá no 23? Quem é que solicita esses dados e informações? Os órgãos superiores, Órgãos superiores, 36, letra B, conforme está na letra da lei. Então, é uma questão que realmente tinha que, não é o conselho de escola, não é o diretor, não é o supervisor, nem a associação de pais e mestres, são os órgãos superiores. Aí, cobrou a letra da lei, aquelas questões que realmente
para quem não leu a lei, não lembrava, fica muito difícil esse tipo de questão. Que é uma questão bem específica ali, órgãos superiores, tá? 37. Vamos mudar, gente. Não quer mudar, não? Aí, 37. Bom, vamos lá. No exercício de serviço da Secretaria, uma Escola Municipal de São Paulo, Álvaro, auxiliar técnico de educação, de acordo com o artigo 23. Ó, de novo, artigo 23, foi bastante cobrado. Eu não gosto muito quando a banca centraliza muito num documento, né? Porque é aquilo, quem debulhou o documento vai bem, quem não olhou tanto vai mal, né? Deve, respeitada a legislação vigente, responsabilizar-se pelas tarefas que foram atribuídas pela direção da escola ou pelo, né? Também aí uma questão específica, professor designado, supervisor de ensino, secretário de escola, coordenador, presidente. Ó, de acordo com o artigo 23, a gente já até viu, falou desse artigo, né? Ali das atribuições e a técnico, né? Quem, ou é a direção da escola, que passa as atribuições, ou aquele é o professor designado? Não. É o supervisor de ensino? Não. O supervisor de ensino vai ali tratar direto com o diretor, tal. É o coordenador pedagógico? Não, esse cuida da parte pedagógica. O presidente do conselho de escola? Também não. Aí é o secretário de escola responsável pela secretaria, e aí o pessoal que está na secretaria, o auxiliar técnico de educação, auxilia. O secretário é o responsável ali pela secretaria, portanto, letra C, de casa. Número 38, vamos ver a número 38, ó, de novo, hein? De acordo com o artigo 23, Decreto Municipal 54453, entre as atribuições do auxiliar técnico de educação, quando no exercício do serviço da secretaria, consta de atender ao público em geral, prestando informações e transmitindo avisos e recados. Vitor, ATE, em uma escola municipal de São Paulo, transmitiu aos professores do 6º ao 9º ano do ensino fundamental um aviso sobre o horário de aulas de recuperação com erros, causando desencontros entre alunos e professores e prejuízos pedagógicos a essas atividades. Os professores envolvidos foram pedir explicações a Vitor, discutiram com ele e queixaram seu diretor, que então recorreu à Comissão de Mediação de Conflitos, né, criada com base no Decreto 56.560 de 2015, cujo objetivo, de acordo com o seu artigo 2º, né, é atuar na prevenção e na resolução dos conflitos escolares que prejudiquem o processo educativo e envolvam. Então, né, aí está falando da CMC, Comissão Municipal de Mediação de Conflitos, desculpa, não de municipal. E aí, a Lei 56.560. E aí, essa confusão tal entre o Vitor, os professores, tá? Aí a pergunta é, atuar na prevenção e resolução que envolvam educandos, professores e servidores? Letra A. Profissionais da educação exclusivamente, isso caiu na prova de professor. Profissionais de educação exclusivamente, aí existe o estatuto, né? Pais e educandos? Só? Não. Pais e professores? Não. Pais e servidores? Não. Educandos, professores e servidores. Gabarito letra A, né? Então, se fosse aqui, como é um complete do artigo 2, né? O artigo 2 é atuar na prevenção e resolução de conflitos que envolvam educandos, professores e servidores, né? Então, alunos, professores e servidores. Você viu que a confusão envolveu um monte de gente, né? Porque o aluno não recebeu o recado direito, o professor também, aí deu confusão, tal, todo mundo. Se fosse só entre professor, aí, né, claro que cabe o estatuto do servidor, como foi a questão que caiu lá na prova de professores, né, que era exatamente essa pergunta. 2 professores brigaram, aí é a CMC que vai resolver isso? Não é a CMC, tá? É o estatuto do magistério. Ok? Letra A de amor. 39.
A qualidade do atendimento ao público apresenta como desafio de toda instituição. Assim sendo, no caso das instituições escolares, há uma constante preocupação quanto ao serviço por elas oferecido junto à comunidade externa como à comunidade interna. Tal preocupação está presente nas atribuições do auxiliar técnico de educação, particularmente quando este executa atividades de natureza técnica e administrativa da secretaria da escola, exigindo-se que ele preste atendimento ao público interno e interno com habilidade no relacionamento pessoal e transmissão de informações. Em resposta a esse desafio, o Decreto 56.560/2015 dispõe sobre a criação da Comissão de Mediação de Conflitos nas escolas de rede municipal, comissão que, de acordo com o artigo 5º desse decreto, tem entre as suas atribuições. Qual é uma das atribuições? Aí eu sempre chamo a atenção. Falou em atribuição, gente, é uma coisa que cai muito. Eu falei que a história da mediação de conflitos ia cair, né? CMC, Decreto 56.560. E aí, de acordo com o artigo 5 desse decreto, qual é uma das atribuições? É investigar, né? Denúncias, todas as denúncias não anônimas recebidas, identificar as causas das diferentes formas de violência no âmbito escolar, promover a convivência democrática entre os profissionais da educação, alunos e demais membros da comunidade escolar, incentivar o diálogo entre as partes, tentar resolver o problema de forma negociada. Então, o que está no artigo 5º, né, desse decreto como atribuição? Não é investigar todas as formas de denúncia anônima, né? Não é promover a convivência democrática, aqui não está lá isso, nem dessa forma que está colocada aqui na D e na E, e sim identificar as causas das diferentes formas de violência no ambiente escolar, né? Aqui, gabarito letra B. Essas questões exigiram, assim, uma leitura mais atenta da lei, né? Os decretos, enfim, um entendimento. Quem conseguiu fazer essa boa leitura deu aí bons resultados, né? Bom, 40, para a gente terminar por aqui, depois a gente faz um outro bloco continuando. Ângela, auxiliar técnico de educação, lotada na secretaria de uma escola da Prefeitura de São Paulo, participou de um curso de atualização oferecido pela Secretaria Municipal de Educação. Nele foi abordado o tema poder hierárquico, ocasião em que foi lembrada a atribuição que compete ao cargo que Ângela ocupa, executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional. É o decreto 54.453, o artigo 23, que caiu bastante. Também foi lembrado o inciso 2 do artigo 178 da Lei 8989 de 1979 do município de São Paulo, segundo o qual o funcionário deve, caso receba a ordem manifestadamente ilegal, olha só, hein? Já até cumprimos, já até falamos disso, né? Convencer o seu superior sobre a ilegalidade da ordem recebida? Não, né? Desconhecer a ilegalidade e executar a ordem recebida? Não, nós já falamos que não. Se receber uma ordem manifestadamente ilegal, ele não é obrigado a cumprir. Cumpri-la representando, né? Cumpri-la representando, aí a banca, vou comentar aqui, né? Avaliar sobre a oportunidade ou conveniência de cumprimento da ordem recebida e descumpri-la simplesmente. Olha, eu acho que essa questão aqui não tem uma resposta, né? Porque se a banca deu gabarito C, mas o servidor não é obrigado a cumprir uma ordem manifestadamente ilegal. Então, a alternativa que tem aqui é cumpri-la representando. Não é verdade. Você não tem obrigação de cumprir. Portanto, não tem. A resposta que seria mais coerente, se não tivesse a palavra simplesmente, seria a letra E, né? Descumpri-la e representar. Né? Então, você não pode. Imagina essa resposta aqui, embora a banca dê o gabarito C, né? Para mim, essa questão tem que ser anulada.
anulada. Por quê? Não existe uma resposta correta aqui nas alternativas. Primeiro, imagina se alguém fala assim para você, ó, você é meu auxiliar, tá vendo esse diploma aqui, ó? Nós vamos alterar isso aqui, nós vamos colocar que esse menino aqui cumpriu, ele fez uma lei aqui, ó. Você vai tirar xerox para mim, ó. Isso aqui, ó, o cara não cumpriu, hein? Esse menino nunca apareceu na escola. Isso aqui é um diploma que nós vamos fazer aqui falso. Aí você vai lá ajudar o cara a fazer um documento falso. Ele está te dando uma ordem. Ó, você tira xerox aqui e tal. Você vai fazer isso. Você vai cumprir e depois representar? Não, porque você vai cometer crime, você vai ser conivente, né? Você não pode cometer um crime, por exemplo, eu dei um crime de falsidade ideológica. Poderia ser outro, né? Poderia ser um desvio de verba da PM. Ó, eu vou falsificar uma nota aqui, dizer que eu gastei esse dinheiro aqui, mas eu não gastei, vou pegar esse dinheiro para mim, eu te dou uma parte. Aí você vai lá e cumpre a ordem. Não tem sentido essa resposta, tá? Então, essa é uma questão, fiquem de olho, que tem que ser anulada, tá? Não tem resposta, né? Todas as respostas aqui estão incorretas. Se fosse descumpri-la e representar, seria a mais coerente, tá bom? Então, grande abraço, à medida que eu consigo eu vou gravando, né, para vocês irem aí ficando atentos nessas questões, tá bom? Grande abraço, até a próxima.